E aí, gente? No vídeo anterior eu fui lá no meu antigo quarto mostrar pra vocês o meu quarto e as dificuldades que eu tinha, as soluções que eu encontrei. Então hoje eu vim aqui, onde eu tô agora, no meu novo quarto, e mostrar pra vocês as soluções que eu encontrei aqui num quarto que é de um tamanho mediano. Aqui nessa casa, essa casa já era nossa, então tinha alguns móveis já. E os móveis que tinha aqui para esse quarto era esse guarda-roupa e essa cama. E aí era pensar onde eu ia colocar esse guarda-roupa, onde eu ia colocar essa cama. O guarda-roupa era uma questão que tem aqui nessa casa que tem um pouquinho de infiltração nas paredes externas. Então eu já pensei, vou colocar ele em uma parede interna. Então era aquela ou essa. E a medida do quarto, né, ele é 3,25 por 2,70 e é o 2,70 nesse sentido. E aí, se eu fosse colocar o guarda-roupa aqui, eu teria que colocar a cama aqui ou ali. E a cama de lá eu não achei muito legal porque a porta tá ali. Então eu falei, bom, vou colocar o guarda-roupa de lá e a cama de cá. Primeiro eu tinha colocado a cama de cá, só que aqui nesse quarto a gente não tem porta. Então a claridade estava entrando direitinho no meu rosto de manhã. E aí eu tive que trocar ela de lugar, coloquei ela pra cá. E agora tá tudo certo. Eu também queria trazer para esse quarto essa prateleira aqui. Ela na verdade é uma gaveta que eu coloquei em posição, né, nessa posição aqui vertical, para transformar numa prateleira, que ela tem um valor muito especial para mim essa gaveta. Como a cama estava do outro lado, eu já fui pensando de perder esse espaço, né, de circulação. Então eu coloquei ela bem na altura do meu ombro, para eu não bater o ombro, não perder tanto espaço ali nessa circulação com esses quase 20 centímetros de gaveta. E aí acabou que depois que eu troquei a cama de lugar, eu percebi que foi a melhor coisa que eu fiz foi trocar ela de lugar, porque eu queria colocar essa prateleira lá para eu poder ficar vendo as coisas que eu ia colocar, né, nessa prateleira. Só que acabou que quando eu troquei a cama de lugar, eu aproveitei muito mais a vista que eu tenho dessa prateleira hoje. Porque em qualquer lugar que eu tô do quarto, eu vejo ela. E estando do jeito que estava antes, ela aqui e a cama aqui, eu só conseguia ver o que tem ali nessa prateleira quando eu tava na cama. Quando vocês têm alguma coisa que vocês querem sempre ver, e aí foi isso. Se eu tivesse deixado a cama ali, essa prateleira de frente, eu só ia ver quando eu tivesse deitada para dormir, que é a hora que eu já vou apagar a luz. Agora que tá com a cama de cá, enquanto eu tô arrumando a cama, eu olho. Esse guarda-roupa, o que eu queria falar sobre ele é o seguinte. Foi um móvel que eu também adaptei. Como eu adaptei aqui essa gaveta, eu também dei uma mudança aqui nesse guarda-roupa. Não sei se vocês repararam que ele tá cheio de marquinha. Gente, eu pintei ele com pincel mesmo, fino. O pincel para mostrar com este pincel. Não é a ferramenta que é utilizada para se pintar algo grande assim. Mas era o que eu tinha e eu não queria comprar outro, que era, eu me pus muito esse desafio aqui nessa casa, né, que foi não gastar nada e utilizar exatamente de tudo que eu tinha aqui. E outra coisa que eu tinha aqui nessa casa era um verniz à base de água, que já estava vencido, inclusive, ali junto com umas tintas ali atrás da casa. E foi, não pensei muito não. Eu peguei o verniz e passei naquela parte ali de lá que ia ficar virada para a parede, né? Para poder testar primeiro. Passei uma demão e experimentei e esperei. E depois eu vim no outro lado, eu acho que dei umas 3 demãos de verniz sem diluir e ficou assim. E sinceramente eu gostei do resultado. Não tá muito perfeitinho, né? Tem uns pinguinhos. Eu pintei ele aqui mesmo, não lixei, não dei nenhuma preparação, só limpei bem limpadinho mesmo antes.
e forrei embaixo com uma sacola. Então, assim, é uma opção para você aí. Se você não gosta muito da cor do seu guarda-roupa, pode tentar, né? Se você tiver um verniz. Agora, se você quiser customizar o seu guarda-roupa mesmo aí, comprar o que se você não tiver nada, o aconselhado são as tintas epóxi, que elas são tintas muito resistentes, elas são indicadas para áreas molhadas, para chão, para pintar azulejo. Ela é muito resistente e para pintar esse tipo de guarda-roupa que já tem a fórmica, essas folhas amadeiradas, né? E já tá meio esmaltada, ela não precisa dar nenhuma preparação. A tinta epóxi já pega direto. Eu acredito que seja até parecida com o verniz que eu coloquei que estava vencido. Então não sei o que pode ter mudado aí nele, né? Mas se você for comprar, então compra dessa. Ela é super indicada também. Pesquisa também, tem outras tintas automotivas que o pessoal tá pintando também guarda-roupa. Mas aqui na minha cidade, a tinta que tinha epóxi era só branca. E foi o que me desanimou também. Porque se eu fosse comprar tinta, eu ia pintar a casa toda. Eu não ia gastar tinta para pintar o guarda-roupa, sendo que o banheiro tava precisando mais ou a sala tava precisando mais, né? Então aí, voltando, você tem que ter a sua lista de prioridades. Outro detalhe que eu adaptei foi essa sapateira. Essa sapateira, ela é própria para colocar dentro do guarda-roupa, não fora. Mas esse guarda-roupa aqui é bem pequenininho, então eu coloquei do lado de fora mesmo. Coloquei ali uma mão francesa virada ao contrário, né? Ela tá assim. E coloquei ali. Uma coisinha legal também que tem dos dois lados aqui desse guarda-roupa são aqueles ganchinhos. Ali eu coloco algumas bolsas de casa, às vezes eu penduro um casaco. Aqui sempre, todo guarda-roupa tem como se fosse uma platibandinha, né? Uma beiradinha em cima, que dá certinho de colocar o gancho. Então agora eu vou virar para mostrar para vocês essa outra parede de cá, o que que tem. Eu não tinha intenção de colocar televisão aqui nesse quarto, né? Nunca fui muito de assistir televisão antes de dormir. Então ficou por último, vamos dizer assim, o que eu decidi aqui na casa toda, ficou por último essa televisão aqui nesse quarto. E sinceramente, eu já tava cansada de furar a parede, gente, não aguentava mais. Eu furei muita parede aqui nessa casa. E tinha sobrando algumas cadeiras, eu tinha muita cadeira. Essas duas cadeiras que eu coloquei aqui são duas cadeirinhas daquelas de bar, né, de conjuntinho de mesa de bar. São dobráveis e elas já estavam pintadas nessa cor. Eu coloquei uma, ficou baixo. Coloquei duas, ficou legal. Três deu muito, então eu voltei deixei só duas mesmo. E parou, tá firminha, a televisão tá parada ali, beleza. Aquela mesinha já era normalzinha. E esse aparadorzinho aqui, gente, é super especial, que era a minha mãe tinha na sala lá de casa. E ela não tava mais usando, inclusive no vídeo anterior ainda tava lá no meu quarto, né? E aí eu trouxe ele essa semana pra cá. Bom, gente, então como eu trouxe essa gaveta, eu trouxe esse aparador, eu pintei o guarda-roupa. São soluções simples que você pode fazer aí também no seu ambiente para você se sentir bem. Uma coisa que eu queria dizer é que aqui nesse quarto eu tive a sorte de não precisar trabalhar aqui. Se você está aí trabalhando de casa, que precisa colocar a sua mesa de trabalho no quarto, priorize a janela, gente. Coloca debaixo da janela. Aqui eu tenho uma janela aqui na minha frente, então eu iria com certeza colocar essa mesa bem aqui para ter esse solzinho, a ventilação natural. E super importante, deem essa prioridade para onde você for ficar a maior parte do seu tempo, se possível, com iluminação natural, gente, é super importante. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo e que as soluções que eu dei aqui no meu quarto sejam úteis para você aí no seu ambiente também. E o que eu quis deixar bem claro aqui nos exemplos que eu dei aqui nesse quarto, que você não precisa de muito. Às vezes você sai do automático
olha com outro olhar que você já tem o que você precisa aí na sua mão. Então é isso. Se você tiver alguma pergunta, alguma situação específica que você queira a minha opinião, só manda mensagem, fica à vontade. Estou sempre aí pra gente trocar uma ideia. Até mais!